Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 23. O tema central deste capítulo é: devemos ser humildes para Deus nos exaltar. Jesus censura os escribas e fariseus, que na realidade eles davam mais valor ao legalismo, à lei, do que aos principais princípios que norteiam a vida de uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus. Então Jesus ele condena, ele censura esses homens por o legalismo que eles faziam de simplesmente valorizar mais a lei em si do que uma verdadeira consonância com Deus. Jesus ele fala para nós que devemos ser humildes. Ele diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele a quem a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus. Acho que o grande segredo da nossa vida é a humildade. Ninguém vai a lugar nenhum sem humildade. O próprio Jesus nos deu o exemplo da humildade. Ele sendo o criador de todas as coisas, Jesus criou tudo que existe no universo. Ele esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós. Jesus Cristo tinha natureza humana e divina. Então Jesus ele se esvaziou de tudo para habitar conosco. E Jesus, na condição de humano, ele foi humilde. Ele em nenhum momento da sua vida ele deixou de cumprir o plano traçado na eternidade, que Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Jesus veio resolver o problema do pecado, mas ele sempre foi firme, determinado. Mas esses que rejeitaram Jesus faz várias advertências a esse povo. Jesus faz 8 advertências aos escribas e fariseus, porque eles eram hipócritas. Hipocrisia é pensar uma coisa e fazer outra. Jesus vai dizer que eles estão no caminho errado e que eles, na realidade, estão longe das orações e sofrerão juízo severo. Jesus diz para esses hipócritas também que a condenação é real, o inferno é real. Ele chama esses homens de guia de cego. Jesus, mais outra vez, ele diz que esses fariseus, eles são hipócritas porque eles dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, aquilo que a lei exigia, mas negligenciam o mais importante, que é a misericórdia e a fé. Ou seja, eles valorizavam muito mais a legalidade, a lei em si. Lembro quando Paulo
levou 5 quarentenas de açoites, menos um, porque eles tinham a preocupação de não aviltar. Mas, na realidade, esses homens não tinham misericórdia e não tinham a fé necessária. Eles omitiam isso. Mais uma advertência de Jesus é no sentido que estão cheios de rapina e de intemperança. E ele disse que o coração dele está cheio de coisas más, que eles têm que limpar o seu interior, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus também fala uma coisa interessante, é que Jesus compara esses homens como um sepulcro. O sepulcro, muitas vezes nós vemos sepulturas lindas por fora, coisas maravilhosas, uma obra-prima, uma arte. Mas o que é que tem dentro de uma sepultura? Apenas depois de muitos anos temos ali ossos. E ali Jesus compara aqueles homens como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas no seu interior estão cheios de ossos, de morte e toda imundícia. E por último, Jesus ele compara os fariseus, aos hipócritas, aos sepulcros dos profetas. E ele chama esses homens de raça de víboras, como escaparei da condenação do inferno. Aqueles que não obedecem, que não enxergaram em Jesus o Messias prometido. Jesus veio trazer salvação para todos nós. Mas aqueles homens, mesmo conhecendo a lei, e onde a lei existia várias profecias apontando para o Messias, apontando para a figura de Jesus, eles não aceitaram, porque ele tinha os interesses próprios. Achavam que o Messias seria um Messias terreno, um Messias que vinha libertar o povo judeu do jugo dos romanos que tanto massacravam aquele povo. Mas Jesus tinha outro objetivo. O reino de Jesus era um reino eterno, um reino espiritual. Jesus veio trazer para nós a condição de salvação e de vida eterna. E Jesus não vem, todos nós estavam condenados à morte eterna. Eles não enxergaram isso. E aí Jesus fala que essa geração, ela será condenada, porque por isto eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Foi o que eles fizeram. Eles perseguiram os profetas que foram encaminhados. Eles fizeram tudo menos agradar ao nosso Deus. É isso que esse texto nos fala. Mas o ponto central desse texto, eu diria que devemos ser humildes para que Deus nos exalte. A humildade é o segredo do sucesso da nossa vida. Devemos jamais ser arrogantes. A palavra de Deus no Sermão do Monte, Jesus falou que os humildes de espírito, nós quando somos humildes, nós cultuamos o temor ao Senhor, nós reconhecemos que Deus é o nosso Criador, que sem Ele nada podemos fazer. Diferentemente daqueles que são arrogantes, que acham que não precisa de Jesus para nada. Que Deus continue nos abençoando.